E eu peço que você, já cheio do Espírito Santo, estenda suas mãos em direção do Adriano e vamos rezar por ele. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos pela vida do seu servo e clamamos, Senhor, derrama sobre ele o teu Santo Espírito. Ele que nesta noite nos trará a tua palavra, Senhor. Derrama sobre ele o teu Espírito Santo. Que ele seja, Senhor, a tua voz falando aos nossos corações, Senhor. Nós clamamos a tua intercessão, Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos nos sentar. E ó, boy, é para sentar aqui na frente, viu? Não é atrás não, viu? Boa noite. Boa noite, povo de Deus. Eu sei que a gente não jantou ainda, né? Mas força, ânimo. Gente. Boa noite. Boa noite você que está nos acompanhando aí pela internet. Seja bem-vindo ao grupo de oração Alegrar-me no Senhor. Para as pessoas aí, rostos novos, sejam bem-vindos. Meu nome é Adriano. Eu sou servo nesse grupo de oração desde 1999. O ano que vem, graças a Deus, esse grupo vai estar completando 20 anos. 20 anos aí de muitas lutas, muitas vitórias, algumas derrotas. Pelo nosso humano a gente cai, né? Mas estamos caminhando em direção a Jesus, amém? Eu sou casado com a Andréia, 10 anos de casado, temos um filho, é o Davi. Hoje, infelizmente, eles não puderam estar aqui. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. E hoje a gente vai começar uma série de reflexões aí sobre a Eucaristia, né? Mas antes de falar sobre a Eucaristia, eu queria falar um pouquinho refletir um pouco sobre o nosso ano 2015, um ano conturbadíssimo, né? Tanto nas nossas vidas pessoais como nacionalmente. Acho que eu nunca vi um ano tão pesado, tão complicado, amém? E assim, aqui para nós do grupo de oração foi um ano bem difícil. A gente teve uma série de dificuldades esse ano. Por exemplo, um dos fundadores desse grupo de oração e que foi coordenador desse grupo por muitos anos, o Paulo, né? Assim, ele era nossa rocha forte aqui, né? Ele tem diabetes, ficou muito doente, o pé dele machucou, né? Há alguns anos ele machucou esse pé e perdeu a sensibilidade. Então, muito facilmente a pessoa machuca e não percebe, né? E quem é diabético demora a cicatrizar, se não percebe que está machucado, piorou, né? Então ele teve alguns problemas com esse pé, ele passou muito tempo internado, até que culminou na amputação no pé dele, né? Nesse tempo a gente teve algumas dificuldades aqui no grupo de oração, acabamos até ficando 3 meses, né, Tati? Sem grupo de oração aqui, mas a graça de Deus é muito maior. Fala aí para o irmão que está no seu lado. A graça de Deus é muito maior. Você acreditou nesse irmão? Porque ele falou meia boca assim. A graça de Deus é muito maior. Fala. Se não, se falar dessa maneira aí, o irmão não vai acreditar. A gente teve, filhos doentes. Meu filho, hoje, ele não está aqui com a minha esposa, porque agora à tarde ficou com febre. Desde ontem ele ficou febril, hoje ele ficou com febre. O do Jô também vive dodói. O sogro dele está internado,
né? A gente está vivendo assim, sabe? Só vencendo as batalhas aqui, procurando vencer as batalhas. A gente teve amigos doentes, né? Amigos com câncer, alguns até faleceram, né? Enfim, esse ano tem sido um ano difícil, mas a graça de Deus é muito maior. Fala aí. A gente teve alegrias também, muitas alegrias. Olha, a palavra diz que o ouro é provado no fogo. Quem entende um pouco de mineração sabe que o ouro, para ele ficar puro, ele precisa ser aquecido, porque todas as impurezas são queimadas e fica só o metal, né? Fica só o metal. Esse ano foi o ano da gente passar pelo forno. Crise econômica, né? Nossa, então essa crise, cada vez que a gente olha, tá um pouquinho pior, né? Parece que nunca acaba. Acho que o ano que daqui a 20 anos vai ter a fase 1000 dessa Operação Lava Jato, porque nunca acaba o negócio. Mas como eu disse, tivemos alegrias. Essas dificuldades, essas tribulações nos provaram e nos trouxeram maturidade, nos trouxeram um fervor maior, uma fé maior, uniu, né, as pessoas desse grupo mais do que nunca. Então, fala para o seu irmão aí, Deus sempre tira uma coisa boa de algo ruim. Deus sempre tira. E a gente sabe que essa luta, essa batalha, acaba, às vezes, desgastando a gente, deixando a gente cansado, fraco. Por isso, eu queria convidar você a pegar uma palavra que traz muito isso, vem no meu coração assim, muito forte. Primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Deixa eu ver qual que é o versículo aqui. Deixa eu te falar um pouquinho. Pode abrir no 19 mesmo, já nos primeiros versículos. Deixa eu te contar o contexto dessa leitura. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Eu não vou falar a página, você já tinha que estar... Não, a gente precisa aprender a manusear a palavra de Deus, povo de Deus. A gente tem que pegar a palavra de Deus todos os dias. É outra coisa que eu vou falar daqui a pouco, do que toda essa batalha me trouxe. Mas, falando dessa palavra que a gente vai ler, aqui a gente vai falar sobre o profeta Elias. Elias foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento, um dos maiores. Para você ter uma ideia de como o cara era fera, era assim, as palavras dele diz que ele fervia de, como que é? Ele se consumia de zelo por Deus, pela casa de Deus. E a palavra diz que ele foi arrebatado por uma carruagem de fogo. Deus não deixou ele morrer, veio e trouxe ele, levou ele com uma carruagem de fogo. Você imagina ser arrebatado por uma carruagem de fogo para o céu? Que maravilha! Acho que a única pessoa que eu já vi aqui na Bíblia que foi arrebatada assim para o céu, né? Fora Nossa Senhora que foi assunta ao céu, né? Eu não conheço outra pessoa que foi para o céu dessa maneira. O que acontece? Elias aqui, ele tinha acabado de desmascarar um monte de profetas de Baal. O que aconteceu? Esses profetas, tinham uma centena deles, uma centena. E todos falavam que
que podiam, que aconteciam. Aí ele, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 2 altares aqui. Coloca a lenha aqui e aqui. E coloca a oferta, o animal aqui para ser sacrificado e o outro aqui. Então sacrificaram o novilho, só que Elias pegou a lenha dele e encharcou de água. Encharcou de água. E ele falou, vamos fazer um desafio. Vocês vão orar pelo Deus de vocês para mandar fogo sobre essa oferta para se consumir. Eles ficaram lá horas e horas e horas lá, rezando e nada. Ficaram um tempão. Nada. E aí Elias rezou a Deus, veio um raio, pegou fogo na lenha encharcada e consumiu toda aquela oferta. Então o rei Acabe ficou doido e mandou gente matar ele. E ele estava nessa luta de fugir. Todos os profetas do povo de Deus tinham sido mortos, só tinha sobrado ele. Ele estava cansado já. Era gente querendo matar ele, ninguém ouvia ele, sabe? Ele estava exaurido, exausto. Ele estava na tribulação tremenda. E aí ele dorme debaixo de uma árvore. E essa passagem que eu queria que você pegasse comigo. Versículo 1 do capítulo 19. Quando Acabe contou a Jezabel tudo o que fizera Elias e como ele passara a fio da espada todos os profetas de Baal. Sim, ele matou os profetas de Baal. Vocês rezaram aí e não conseguiram? A rainha mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses que me tratem com o último rigor, se amanhã a essa mesma hora eu não fizer de tua vida o que fizeste da deles. Ou seja, ela estava ameaçando ele de morte. Elias teve medo e partiu para salvar sua vida. Chegando a Bersabeia, em Judá, deixou ali o seu servo e andou pelo deserto 1 dia de caminho. Você imagina, você está sendo perseguido, está cansado, ainda anda 1 dia inteiro no deserto. Sentou-se debaixo de um junípero e desejou a morte. Basta, Senhor, disse ele, tirai-me a vida, porque não sou melhor do que meus pais. Deitou-se por terra e adormeceu debaixo do junípero. Mas eis que o anjo tocou e disse, levanta-te e come. Elias olhou e viu junto à sua cabeça um pão cozido debaixo da cinza e um vaso de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Veio o anjo do Senhor uma segunda vez, tocou e disse, levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com o vigor daquela comida andou 40 dias e 40 noites até Horebe, montanha de Deus. Palavra do Senhor. Olha só. Ele estava cansado, abatido. Estava desejando a morte. Tipo, Senhor, me leva porque aqui tá complicado o negócio. E então, eis que um anjo acordou ele e trouxe uma comida e uma bebida para ele. Ele começou a comer, deitou de novo. Aí o anjo falou, não, levanta e come, porque o caminho que você tem a percorrer é longo. Talvez você, na sua tribulação, na sua dificuldade, tenha sentido também vontade até de morrer, quem sabe. Se não de morrer, mas de desistir, largar tudo. Eu esse ano, eu vou ser sincero para vocês. Pelo menos no começo do ano assim, eu senti vontade de chutar tudo pro alto.
jogar tudo para o alto, desistir de muitas coisas. E aí, eis que o Senhor vem cutucar você agora e falar: levanta-te e come. Fala aí para o seu irmão: levanta-te e come, que o caminho é longo. Quer saber qual é essa comida e essa bebida que vai nos dar esse ânimo? Porque olha só, ele caminhou um dia inteiro sem comer e ficou lá caído, né, prostrado. E aí ele comeu essa comida e essa bebida. Deu um ânimo tão grande para ele que ele andou 40 dias e 40 noites. Aqui não diz que ele comeu mais nada, que ele bebeu mais nada, que ele parou. Se você andou 40 dias, 40 noites, você não parou em momento nenhum. Não é verdade? Qual comida e bebida hoje para o cristão é capaz de dar esse ânimo, esse vigor, essa força para continuar contra as dificuldades, contra as tribulações? É a Eucaristia. Eucaristia. Uma lição de casa para vocês é ler o capítulo 6 de João. O capítulo 6 de João é a parte mais linda que fala sobre a Eucaristia. Mas eu queria ler algumas coisas para vocês do que fala o Catecismo da Igreja Católica. Ou seja, um dos documentos oficiais da Igreja, o que fala sobre a Eucaristia. Por exemplo, o que significa para a vida da igreja, né? A igreja toda, gente, vive em torno da Eucaristia. Sem a Eucaristia não existe igreja. Existe igreja sem Jesus? Existe, né? Olha o que fala a igreja: é fonte e cume da vida cristã. Ou seja, cume é o ápice, não tem mais nada acima da Eucaristia. Não tem algo mais importante na igreja do que a Eucaristia. Na Eucaristia atingem o auge a ação santificadora de Deus em nosso favor e o nosso culto para com Ele. Nela está contido todo o tesouro espiritual da igreja, o próprio Cristo, nossa Páscoa, a comunhão da vida divina e a unidade do povo de Deus são significadas e realizadas na Eucaristia. Ou seja, ela que nos traz a união, que nos mantém unida. A igreja não chegaria até onde chegou hoje, não percorreria todo esse caminho de 2000 anos sem a Eucaristia e o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos dá o impulso e a Eucaristia que nos dá a força, nos une. Olha, e a igreja passou por muita tribulação, viu? Hoje, aqui no Brasil, principalmente, não digo em outros lugares, mas aqui no Brasil é fácil ser cristão. Não tem perseguição. Eles estão, aos poucos, minando os valores cristãos, mas alguém foi perseguido para vir na igreja hoje? Aqui não foi. Todo mundo é livre para vir para cá. Não tem ninguém ali esperando para te matar, para te impedir. Você é livre. É muito fácil ser cristão aqui. Vai ser lá na Síria. Vai ser lá no norte da África, lá onde o Papa estava. O Papa teve um lugar que ele foi lá que armaram um esquema de segurança tremendo, porque lá é terrível para cristão. Então, a gente tem visto os cristãos morrerem lá na Síria, nos países muçulmanos, de maneiras terríveis. Crianças sendo assassinadas por serem filhos de pessoas cristãs, né? Mas, enfim, a igreja, mesmo com toda a tribulação, com toda a perseguição, se manteve unida por conta da Eucaristia. Pela celebração eucarística, unimos-nos desde já à liturgia do céu
e antecipamos a vida eterna. Ou seja, olha só, olha que coisa bonita fala aqui. Que quando a gente vem para a celebração eucarística, vem para a missa, a gente faz a mesma coisa que os anjos. A gente celebra a liturgia do céu. A gente vive o céu na terra, na celebração da Eucaristia. E tem gente que falta na missa, não vem nem no domingo. Isso a gente vai falar daqui a pouco, uma das obrigações que o cristão tem. A obrigatoriedade. Todo cristão católico precisa pelo menos vir todos os domingos, receber a Eucaristia, todos os domingos. Tem gente que arma viagem, tá? Quer viajar? Vai viajar. Chegou lá onde você chegou, procura uma igreja, vai saber que hora que é a missa. Isso não exclui, uma coisa não exclui a outra. A gente tem direito de se divertir? Tem, claro que tem. Só que tem o dever também, todo direito tem em contraponto o seu dever. Você como cristão, como católico. E gente, acabei de falar sobre a Eucaristia ser a liturgia do céu aqui na terra. Só um louco não vai querer viver o céu aqui na terra, né? Então a gente precisa procurar esse amor à Eucaristia. Eu fico me lembrando da minha primeira comunhão. Infelizmente, assim, eu não tive uma boa preparação. Talvez eu nem tivesse maturidade suficiente para entender o que estava acontecendo, né? Mas a primeira comunhão que eu fiz consciente, né, convicto do que eu estava recebendo, essa, assim, foi uma experiência tremenda. E toda missa tem que ser assim para nós. Porque é o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus. Toda missa tem que ser como a primeira ou como a última. A gente tem que pensar, essa pode ser a minha última missa. Não pode ser? A gente pode sair ali na rua e ser atropelado, morrer. E eu encontro o Senhor. Posso ter um ataque do coração. Esses dias eu fiquei sabendo que um pregador acabou a pregação, teve um ataque do coração e morreu. O Moisés estava contando. Acontece. A pessoa, eu posso sair daqui e morrer daqui a pouco. Então a gente precisa nos focar nesse alimento que nos dá força. Como você quer superar as tribulações, as dificuldades, se você não tem substância em você, vigor espiritual? Como você vai ter esse vigor espiritual se você não se alimenta do Senhor? Então, me fala, mãe, com que frequência a senhora se alimenta por dia, assim? 3 vezes ao dia? 3, 4 vezes. Alguém aqui se alimenta menos de 3 vezes por dia? Café da manhã, almoço e janta? Não, né? E a pessoa, às vezes nem no domingo, vem receber o corpo do Senhor. Tá matando a alma de fome. Está matando a alma de fome. Uma coisa que esse final de semana a gente participou de um retiro que foi muito marcante para mim. E eu estou sentindo uma necessidade tremenda. Hoje eu fui na missa, por exemplo. Hoje eu falei, como que eu vou pregar sobre a Eucaristia sem estar sentindo o Senhor dentro de mim? Falei, não, hoje eu preciso ir na missa. Deixei meu horário de almoço para ir na missa. Fui na missa, depois da missa comi um lanchinho e voltei a trabalhar. A gente precisa procurar com frequência a Eucaristia. Não só domingo, a gente está matando a nossa alma de fome. Domingo é o mínimo. É o mínimo. É o mínimo.
né? Domingo é o mínimo. Aqui, nessa comunidade, por exemplo, nós temos a missa pelas almas às terça-feira. É vazia. As pessoas preferem ficar vendo os 10 mandamentos lá na TV e não vem ver o Senhor na Eucaristia de verdade. Prefere ver qualquer porcaria que esteja passando, Big Brother, essas coisas, do que se alimentar do Senhor. Tá. Só um instante. Então, a gente precisa procurar ocasiões de nos alimentar da Eucaristia. Amém? Então, para você que está aqui, procure pelo menos mais uma missa aí na semana. Venha participar com a gente aqui na terça-feira. Na segunda tem lá na paróquia. E tantas outras igrejas que tem. Uma coisa que a gente não tem dificuldade, pelo menos aqui na Diocese de São Miguel Paulista, é de achar uma missa todo dia em algum lugar por aqui. Não tem. Sempre você vai achar alguma. Aonde? Na catedral? Catedral, tem diariamente lá. É só procurar, é só buscar. Igual hoje. Hoje eu pensei, acho que dá para eu ir na hora do meu almoço. Peguei o metrô, fui rapidinho, participei da missa, peguei o metrô de volta, comi um lanchinho e voltei para o meu serviço, mais alegre, de alma cheia, lavada. Amém? Então, a obrigação do cristão: domingos, festas e em ocasião da Páscoa. Tem gente que está fazendo o mínimo do mínimo, que é vir só na missa da Páscoa, gente. Alguém aqui já pensou em ficar um ano sem comer? Imagina um ano sem comer. Haja jejum, hein? O povo está matando de fome a alma. Aí depois a pessoa fica: eu não tenho ânimo para nada, não tenho ânimo nem para rezar. Claro. A alma está assim, tá ali, socorro, pedindo, me dá um pouquinho só. A gente precisa combater o combate com as armas certas, gente. Só Davi foi combater um grandão com estilingue, gente. A gente precisa ter a arma certa, né? A Eucaristia é o maior alimento que pode. Eu já vi alguns artigos. Tem uma freira que ela só se alimenta da Eucaristia. Ela não come comida. Ela todo dia só se alimenta da Eucaristia. É a maior prova que Deus supre todas as nossas necessidades. Não estou recomendando isso, tá, gente? É só um fato para vocês entenderem de como a Eucaristia tem uma força tremenda na nossa vida. Só que tem pessoas, a gente não pode receber a Eucaristia de qualquer forma. Essa semana mesmo, outra coisa que eu procurei me policiar, falei: não, eu preciso acertar isso. Procurei a confissão. A gente não pode receber o corpo de Cristo indignamente, gente. É uma coisa muito séria, que São Paulo vai falar. Quer ver? Pega na sua palavra aí. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 11. Coríntios, capítulo 11. Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Amém ou misericórdia? Amém mesmo? Certeza? Olha lá, hein? Mente para mim. Versículo 23, gente. Ó lá. Cadê o versículo 23? Aqui. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus,
na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis deste pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, esse portanto é muito importante, versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Olha que coisa grave. O mesmo pão que vai te dar a vida, pode tirá-la. Na verdade, quem está tirando somos nós mesmos, né? Porque o que acontece? A gente não pode misturar Deus com o que não é de Deus, né? Se o nosso coração está cheio de pecado, um pecado mortal, né, que fere os 10 mandamentos, a gente não pode tomar o corpo do Senhor indignamente. É uma coisa muito grave. Inclusive, coisas com o corpo do Senhor têm sido feitas aí. Houve um artista na Espanha, um abençoado, para não falar outra coisa, né, que, olha só, ele frequentou 200 e poucas missas só para roubar a Eucaristia, para poder, numa exposição, colocá-las todas no chão, escrito pederasta, tipo, para dizer que os padres eram pedófilos, né? Escreveu assim no chão, pederasta, com as hóstias consagradas. Esse infeliz, ele frequentou 200 missas e não aprendeu nada. Esse é um bom sinal para nós, para a gente refletir. Nem sempre participar da missa e comungar quer dizer que você está sendo santo. A gente tem que tomar muito cuidado de vir para a missa com o espírito certo para viver aquele momento adequadamente. A gente tem que vir com a alma aberta, com vontade de ser transformado por Jesus, atento à palavra. Tem gente que chega atrasada, correndo, chama a atenção de todo mundo, tira a atenção de todo mundo do mistério, porque na missa a gente tem que estar prestando atenção, é no mistério que está acontecendo aqui, não é em outras coisas. Aí chega aquele infeliz, atrasado, querendo sentar e vai, aí tem um lugarzinho aqui no meio, ele vai, se enfia na frente dos outros, né? Aí é igual nesse final de semana o pregador estava falando, aí a pessoa estaciona errado lá, chegou atrasado, estaciona na frente de uma garagem, aí tem que ficar anunciando aqui que a pessoa deixou o carro bloqueando uma garagem, a pessoa sai para lá, desfoca de novo do mistério que está acontecendo aqui. E toda a comunidade acaba não vivendo adequadamente aquele mistério. Os padres não dão 5 minutos para as pessoas, depois que comungar, de fazerem a sua oração, fazer a sua ação de graça, de viver aquele mistério intensamente. Não, já vai para a oração e aí já quer dar recado. Aí é meia hora de recado e não tem 5 minutos de ação de graça.
É incrível isso. É uma inversão dos valores. Eu fico muito triste com isso. Quando a gente coloca, a gente esquece qual que é o real motivo de uma missa, né, de celebrar a Eucaristia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e não viver esse mistério de maneira errada, inadequada, para a gente não, como diz aqui, não comer e beber a própria condenação. Aí o versículo 30 continua, fala: esta é a razão porque entre vós há muitos adoentados e fracos, e muitos mortos. Se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Olha só, a gente precisa começar a fazer uma reflexão. Eu comecei a gente fazendo uma reflexão do nosso ano. E a gente tem que fazer uma reflexão também de como temos vivido a Eucaristia na nossa vida. Ela tem sido o centro? Será que a gente fala que nem o salmista, que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Ou a gente vem por obrigação, a gente não participa da missa, a gente assiste a missa, como se a gente estivesse assistindo TV. A gente comunga como se estivesse comendo um pedaço de pão qualquer. Olha, Deus está dando muitos sinais ultimamente para demonstrar a importância da Eucaristia. Lá nos Estados Unidos tem uma hóstia que está sangrando. Essa semana eu li também uma hóstia levitando na hora da consagração. Deus está falando, gente, olha para mim. Vê a importância. Eu sou o centro. Gente, a Eucaristia é o centro da igreja. Né? Ó, o que o Catecismo da Igreja Católica fala. Para receber a Sagrada Comunhão, é preciso estar plenamente incorporado à Igreja Católica e em estado de graça. Ou seja, você vai se confessar. Quanto tempo faz que você não se confessa? E vem todo domingo comungar? Gente, é muito sério. Feche seus olhos um pouco. Só um pouquinho, não vai dormir não. Pensa bem agora. Fecha os olhos. Não é para conversar não, é para fechar os olhos. Pensa bem agora. Se você morresse nesse momento, você morreria em estado de graça? Se você morresse nesse momento, a última Eucaristia que você tomou, você teria tomado ela em estado de graça ou comeu ela como a sua própria condenação? Pode abrir os olhos, não precisa responder, mas responde para você. Responde para você, porque isso é muito grave. Continuando aqui, ó. Quem tem consciência de ter cometido pecado grave deve receber o sacramento da reconciliação antes da comunhão. São também importantes. É também importante um espírito de recolhimento e de oração, a observância do jejum prescrito pela Igreja e ainda a atitude corporal, gestos, trajes, como sinal de respeito com Cristo. Isso aqui, gente, tem gente que acaba de comer uma feijoada e vem para a missa. Gente, 1 hora antes da missa, não de comungar, 1 hora antes da missa, você não pode comer nada. Então, ó, vamos dizer, aqui, por exemplo, a missa é 8h30 da manhã. O último alimento que você pode ter colocado na sua boca, fora a água, é 7h30. Acorda cedo, meu amigo. Você quer vir para a missa, acorda cedo. Eu acordo 6 horas da manhã para vir na missa domingo. Tem o nenê para arrumar, né? Que dá bastante trabalho. Tenho que tomar café antes das 7h30.
A gente precisa se preparar. Domingo tem que ser aquele... o nome já diz, domingo quer dizer o dia do Senhor. Tem que ser para o Senhor. As pessoas acham que o domingo é para você assistir Globo Esporte, como que é? Esporte Espetacular, Auto Esporte, que é para sentar lá no sofá. Não, é o dia do Senhor. A primeira coisa que você tem que pensar é acordar, hoje é dia ao encontro do Senhor. Hoje é dia de comungar. Olha só, aqui fala, espírito de recolhimento. A gente chega na igreja, dá uma converseira, uma barulheira. Quem que tem um espírito de recolhimento numa bagunça dessa? Às vezes as próprias pessoas que estão à frente da igreja, né? Às vezes as bandas, às vezes o pessoal que fica na sacristia, às vezes a pessoa que está pegando as intenções. Aí como que o resto da igreja vai estar no espírito de recolhimento? Não dá, né? Recolhimento e oração. Sabe o que você tem que fazer quando você chega? Vai lá, cumprimenta o dono da casa, né? A educação manda, né? A gente cumprimentar o dono da casa. Pega o folheto, já vai dando uma olhada nas leituras, já vai vivendo desde já. Ora em cima daquelas leituras, em cima do salmo. Porque aí na hora que a pessoa estiver ali proclamando a palavra, você não precisa ficar com o folheto na mão. Se chama proclamação da palavra. Você tem que olhar e prestar atenção. Tem que ficar lá. Aí fica a gente, ai, onde é que está? Onde é que está? E fica aquele barulho de folheto virando. Quer ver uma coisa que eu acho ó? A pessoa está ali lendo, fazendo a leitura. Aí, na hora que as pessoas vão virar a folha, ela para. É ali que tem que as coisas transcrever. Não é aqui que manda, é ali. Isso me deixa nervoso. Eu ardo de zelo, como diria o profeta Elias. Olha só, a gente falou do jejum, atitude corporal, gestos e trajes. Tem gente, com perdão da palavra, que parece estar vindo da zona para a missa. Mulheres com shortinhos ou saias curtíssimos, decotes, que parece que vai saltar a qualquer momento os seios da mulher. Transparências. Quer ver uma coisa que eu acho linda? As moças que vêm com um véu na cabeça mostram a intenção. Você não vem com um véu na cabeça, tudo bem, não tem importância. Mas as pessoas, a gente tem que demonstrar com todo o nosso ser, seja interno ou externamente, aquilo que a gente veio fazer. E as pessoas hoje não têm essa consciência. Aí elas caem. Aí não sabem porque a Eucaristia não está sendo sustento. Por quê? Porque a gente está anulando o poder da Eucaristia porque é que nem água e óleo. Jesus e o pecado não dá certo. Não dá. A gente precisa ter respeito. Gestos, trajes, é um sinal. Então, gente, e tem os frutos. Se a gente vive bem a Eucaristia, se a gente se confessa antes de receber a Eucaristia, se a gente vem com o espírito decidido a vivenciar aquele mistério, porque é um mistério. Um Deus que é sem tamanho, se fazer do tamanho de um pedacinho de pão, é um mistério. É um mistério. Há os frutos. O Catecismo fala dos frutos da Sagrada Comunhão. Fala assim: a Sagrada Comunhão aumenta a nossa união com Cristo e com a sua Igreja. Conserva e renova a vida
da graça recebida no batismo e no crisma, e faz-nos crescer no amor para com o próximo. Olha que coisa linda. Ele nos une a Cristo, óbvio, a gente recebe Cristo dentro de nós. Por 10 minutos, o pão transubstanciado em Jesus se dissolve, entra na nossa corrente sanguínea e Jesus circula em nosso corpo todo durante 10 minutos. Olha que coisa maravilhosa. Por isso, a ação de graça tinha que ser pelo menos 10 minutos, que é o momento que Deus está ali, circulando nosso corpo todo. É uma maravilha. Cutuca o seu colega aí do lado e fala: não dorme não. Dorme não. Está acabando, gente, está acabando. Aumenta o nosso amor para com o próximo. Olha só, às vezes a gente está com uma dificuldade de relacionamento em casa, com uma dificuldade de relacionamento no trabalho, com o vizinho, com o cônjuge, né? A Eucaristia vai fortalecer o amor entre as pessoas. Você vai ver, vai melhorar. Fala, a Eucaristia vai melhorar a sua vida. Olha o que continua falando. Fortalecendo-nos na caridade, perdoa os pecados veniais, ou seja, os pecados menos graves. Só de você receber a Eucaristia já perdoa os pecados veniais. E preserva-nos dos pecados mortais, ou seja, quanto mais a gente comunga, menos a gente peca. Comunga, meu irmão. Procura a frequência na missa. Procura cada vez mais. Eu coloquei uma meta na minha vida, que pelo menos 3 vezes por semana, pelo menos, quiçá fosse diária, mas é complicado para quem trabalha. Mas se você tem oportunidade, tem uma igreja pertinho, se dá para você participar da missa e almoçar, vai lá. Se você está aposentado e não faz nada da vida, vai na missa, vai comungar o Senhor, é uma oportunidade de viver a santidade, gente. Sabia que todo padre deveria celebrar a missa todo dia? É uma ordem que eles têm. Infelizmente, nem todos são obedientes, né? Mas quando ele recebe a investidura como sacerdote, ele recebe essa ordem, né, de celebrar a Eucaristia todo dia, nem que fosse só para ele, porque isso é uma graça, gente. É uma graça. A Eucaristia é uma graça que precisa ser vivida mais e mais por nós, e bem vivida. Esse é o principal. Não é viver de qualquer jeito. Se você só pode no domingo mesmo, viva ela intensamente. Viva bem. Se confessa. Vem na missa focado no mistério. Esquece quem está do lado. Se estiver conversando muito do seu lado, levanta, vai para o outro. Sabe? Deixa a pessoa. Se ficar puxando assunto, ou fala: ó, irmão, a gente pode conversar depois da missa? Eu quero prestar atenção aqui. Vamos viver intensamente esse mistério, para que, como o profeta Elias, a gente possa levantar e andar, ter forças. O cristão só vai ter força se ele tiver o alimento verdadeiro, Jesus Cristo, nosso Senhor. Não esqueça, hein? Chegar em casa, abrir João capítulo 6. Marca aí já na sua Bíblia, João capítulo 6. Tem lá todo o discurso sobre o pão da vida. Quando Jesus fez esse discurso, fez essa pregação, uma pancada de discípulo falou: você é louco? Quem pode ver isso? Vamos ser loucos. Vamos ser nós os loucos. Ele olhou para os discípulos lá, para João, para Pedro: e vocês também vão?
Aí que Pedro soltou aquela linda: a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. A quem nós vamos ir? Só Deus tem palavra de vida eterna, só Jesus. Vamos buscá-lo então na Eucaristia constantemente. Levanta, feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Vamos pedir para que o Espírito Santo possa nos ajudar nessa caminhada, possa nos ajudar a ser fiéis a viver a Eucaristia da maneira que ela precisa ser vivida, em estado de graça. Ela precisa ser vivida vivendo-se plenamente o mistério. Precisa ser vivida de maneira intensa, como a primeira, como a última. Essa semana eu vi um vídeo de uma criança que, pode continuar com os olhos fechados, só me ouve, que recebia pela primeira vez a Eucaristia e chorava de emoção, de alegria, de júbilo. Que nós possamos ter essa mesma alma, essa mesma inocência, que nosso coração possa ser como o dessa criança, de alegria, de júbilo, por estar recebendo o corpo e o sangue de Jesus Cristo dentro de nós. Se você quer recebê-lo de joelhos, na boca, que faça isso para demonstrar qual a importância que você dá para a Eucaristia. Como a Eucaristia, sendo o centro da igreja, é o centro da sua vida também. Nós precisamos tomar consciência disso muito intensamente, de que a Eucaristia precisa ser o centro da nossa vida. A Eucaristia vai nos ajudar a ter santidade. A Eucaristia vai nos ajudar a ter unção. A vivência correta da Eucaristia vai nos trazer um melhor relacionamento familiar, um melhor relacionamento no trabalho, nos trazer o amor de Deus mesmo in natura. Então, meu irmão, minha irmã, se você se sente cansado da caminhada, se parece que você já não pode dar mais um passo adiante, o Senhor vem falar para você hoje: levanta-te e come. Busque esse alimento de vida eterna, alimento dos homens e mulheres novos. Que nós deixemos o homem velho, possamos ver a vida nova. E o alimento do homem e da mulher novos é a Eucaristia. Do mesmo jeito que o anjo falou para Elias: levanta-te e come. Eu te falo hoje, meu irmão, minha irmã, se você se sente caído, se você se sente derrotado, levanta-te e come. Alimenta-te da Eucaristia, alimenta-te do pão do céu. Quando te dominas o cansaço e já não puderes dar um passo, quando tua alma ceder e tua vida não puder ver um novo amanhecer, levanta-te, levanta-te e come, levanta-te e come, que o caminho é longo, caminho longo.
Eu sou teu alimento, ó caminheiro. Eu sou o pão da vida verdadeiro. Te faço caminhar, vale, monte atravessar. Pela Eucaristia, Eucaristia. Uma grande salva de palmas para Jesus, nosso pão descido do céu, o alimento dos homens e mulheres novos. Está muito fraco, gente. A salva de palmas muito maior para Ele, que é o centro da nossa vida, é o centro da igreja. Amém. Amém. Pode se sentar um instante.